Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Como sempre, semanalmente trazemos informações, conteúdos, tudo relacionado ao mercado imobiliário, trazendo tecnologia e essa integração da cadeia de ponta a ponta, né? Todas as terças-feiras, 18h18. Você que participa hoje a primeira vez, clique aqui se for no YouTube, no sininho lá, ou entra no nosso site, no nosso Instagram, no nosso Spotify e nos acompanhe, que temos muito material falando sobre o mercado imobiliário. O nosso propósito, junto com você, é transformar esse mercado que nós somos tão apaixonados. Como sempre, estamos aqui nos nossos estúdios em Aracaju, Sergipe, e uma das premissas nossas sempre é valorizar a prata da casa, né? O CVCRM, que é o software, né, que assina aqui nosso podcast. Temos 11 anos de história e nasceu em Sergipe, Aracaju. E para falar de um tema tão relevante, né, que sempre teve muita força e veio em 2023 com mais força ainda, Minha Casa Minha Vida, nunca melhor do que trazer um especialista. Mas antes especialista no mercado imobiliário ou especialista no Minha Casa Minha Vida, é um especialista em gente, em pessoas, na corretagem. Sim, o nosso negócio, o nosso bate-papo sempre é voltado muito para incorporador, mas sem o nosso tão conhecido corretor, nós não estaríamos onde estamos, né? Então, esse é o objetivo. Por isso que convidamos aqui nossa amiga Nilza. Tudo bom, Nilza? Tudo bom, tudo bem. Tem mais de 12 anos no mercado imobiliário. Começou numa consultora nacional, onde aprendeu muito sobre o programa Minha Casa Minha Vida, um nicho de imóveis econômicos. Nilza trabalha em parceria com a Lanúzia, com quem alavancou suas vendas. Veja, Nilza, tem mais informação sobre sua história, mas melhor pessoa para falar de você mesmo é você. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Tudo bem? Bom, pronto, Fábio. Como você falou mesmo, eu tenho quase 12 anos aí, em média, contando com estágio, né? No mercado imobiliário. Comecei em uma grande construtora, MRV Engenharia na época. O sistema que eu conheci era da MRV, só que depois eu vou falar aí um pouco da diferença do sistema dela e do seu sistema, do CRM, CVCRM. Obrigado pelo jabá, mas vale tudo o que você achar. Então, inicialmente eu comecei, como todo corretor, pensando no dinheiro. Pensando que estava com algumas dívidas. Lanúzia já era corretora, foi ela que assinou meu estágio, por isso que eu coloquei a parceria aí. Você se formou aqui na... Me formei, me formei na INED na época, porque é uma que tinha distância, e era que eu encontrei aqui em Sergipe mesmo, mas era uma distância que fazia só as provas presenciais. E aí me formei corretora e consegui uma oportunidade na MRV Engenharia, até Fábio, meu gerente na época, o mesmo nome que o seu, e lá eu iniciei esses meus primeiros passos. Eu não sabia nada, Fábio, nem sabia falar, nem sabia vender, não sabia nada. Eu venho de uma família humilde, do interior do estado, Propriar. Minha mãe era comerciante, já tinha essa veia de comércio, de negócios, mas assim, eu tinha uma timidez, eu não sabia vender, eu só pensava em ser funcionária pública, estudava para concurso, já era até concursada na época, e iniciei lá. Iniciei realmente porque vim morar em Aracaju, apertou as finanças, Lanúzia já era corretora, vi, é uma oportunidade. Então fui, mas os primeiros meses foram difíceis, Fábio. Eu tive que ir aprendendo aos poucos, e você sabe, é uma disputa, né? Vendas é disputa, muito corretor, né? Muita coisa, gente que não queria ensinar, gente que queria ensinar, tinha de tudo. Então, os primeiros meses foram difíceis. Minha primeira venda, Fábio, só saiu depois de 3 meses. Depois de 3 meses, mas no final foi até rápido, né? Foi. Vamos dizer que foi, mas para mim foi tão longo, né, para o corretor, porque eu já queria até desistir, desanimada, mas o Lanúzia, assim, foi um braço direito. Não, vamos lá. Ela trabalhava também pela MRV na época, mas em outra imobiliária, e foi fazer parte também da equipe própria na época, que chamava assim, que é House hoje, né? Tá, que é a House da MRV. Isso, MRV. E ela também foi trabalhar junto comigo e a gente trabalhava sempre juntas, mas cada uma ganhava sua comissão, né? Depois a gente fez realmente a parceria de trabalhar juntas e acho que isso ajudou muito porque eu usava os meus pontos fortes e ela usava os pontos fortes dela. E eu ajudava porque ela também tem um trabalho, era funcionária de uma empresa e eu atendia os clientes dela e eu aprendi muito porque eu tinha um volume muito grande de clientes. Então, atendendo um, atendendo o outro, eu peguei e descobri minha vocação. Porque quando eu entrei, eu pensava em dinheiro, como qualquer outro corretor. Mas depois, em tanto atender e entender a missão tão bela que é realizar os sonhos. Que a consequência é o dinheiro, não o objetivo principal. É tanto que eu começava a vender, não sabia mais. Lá sempre ficou na parte mais de contabilidade, de olhar a venda, de organizar essas coisas. E eu só fazia atender. Eu não queria nem saber quanto era a comissão. O importante para mim era realizar sonhos, era trazer a melhor solução para aquele cliente. E de lá para cá, eu passei em torno aí de 5, 6 anos na MRV. E aí foi quando eu vi que a MRV não dava mais para mim, porque eu queria alavancar minhas vendas. Já vinha crescendo, sempre a gente vendeu bem. Porque por você ser uma venda local, você dependeria muito dos produtos da MRV, né? Só vendia MRV. Se ele não lançasse, poderia afetar isso. Afetava muito. E também a gente fala assim um pouco que Sergipe é uma
capital, Aracaju é muito exigente, o produto da MRV é um produto assim, para todo o Brasil, então eles traziam muitos moldes de São Paulo, um apartamento menor, os construtores aqui têm um apartamento maior, tinha varanda, às vezes a MRV não tinha varanda, e aí os clientes nos procuravam já querendo outras necessidades, então a gente chegou e tomou a decisão de buscar uma imobiliária local, que foi quando eu busquei a Centro Imobiliária com o Rodrigo nos acolheu. Rodrigão, parceiro nosso. Isso, desde 2018, eu comecei em Rodrigo, a gente ficou até o ano passado, com o Rodrigo na imobiliária, né, fazendo essa parceria, e crescemos muito, porque nós tivemos contato com o CVCRM, onde a gente conseguia passear por praticamente todas as construtoras incorporadoras aqui de Sergipe, as maiores e as confiáveis, que a gente sempre teve aquele cuidado. Trabalhar com construtora incorporadora que realmente fosse entregar e que produzisse um produto de qualidade. Que a gente até porque é sua imagem com o seu cliente. Justamente. A gente sabia, e assim, a minha preocupação com a MRV é que no início, ela também teve problemas com alguns engenheiros, a entrega dela não foi tão favorável aqui em Aracaju, porque as pessoas aqui sempre entregaram um produto de muita qualidade, de um bom acabamento. As principais construtoras aqui, as maiores, União, J. Nunes, Primasa, Impacto, todas elas entregavam um produto assim, um pouco superior em termos de qualidade, e as pessoas já conheciam, né, iam para a MRV pela facilidade do plano de pagamento. Né? Ele tem uma facilidade enorme, é uma empresa nacional, então facilitava. E a gente tinha muito isso, porque a gente trazia muito cliente do interior para trabalhar aqui, filhos que moravam aqui já trabalhavam, e a gente conseguia trabalhar com as leads. Também ela foi muito, muito boa nesse sentido, porque eu tive o primeiro contato com lead, com esse nome lead, com a MRV. Eu também tenho muito a agradecer a MRV, porque a gente tinha muito curso de DNA de vendas. Você até trouxe a responsável pelo DNA de vendas aqui para esse podcast. Parceira, uma amiga nossa. Assim, aquele curso mudou vidas, transformou, porque a gente começou a entender as etapas, a jornada de venda do cliente, o funil, toda essa experiência, principalmente o contato com o cliente. Eu acho que o que nos faz crescer é o contato diário com o cliente. É esse contato, essa escuta, essa prática que me fez evoluir, desde quando eu comecei até os dias atuais. E aí, indo para a Century, eu gostei porque eu comecei a poder ampliar o meu leque de escolhas. Eu conseguia visualizar os empreendimentos que eu poderia oferecer ao meu cliente. Eu não poderia só oferecer um produto, 2 produtos, mas eu poderia oferecer 3, 4 produtos para que ele pudesse escolher. Como você falou lá naquela essência sua, entregar a solução para o seu cliente. Isso. Nada melhor do que ter um catálogo de oportunidades, né? Isso. E indo para essa imobiliária, eu tinha o site da imobiliária, que já tinha vários produtos, e, além disso, a gente tinha o CVCRM, que a maioria, na época, trabalhava já com CVCRM, apenas a Impacto não trabalhava na época, quando a gente entrou. E aí a gente tinha como visualizar o estoque e visualizar os produtos disponíveis, os bairros disponíveis, a localidade. Isso você está falando o quê? 6, 7 anos atrás? Isso, em torno disso. 2018 para cá, dá praticamente 5 anos, 6 anos. E isso, para mim, foi uma grande oportunidade, porque eu conseguia passear por todas elas. Então, eu conseguia ampliar minha quantidade de vendas. Porque eu conseguia atingir a dor do meu cliente, a necessidade do meu cliente. Se ele queria só 3 quartos, eu não tinha lá 3 quartos. Ali tinha. Se ele queria com varanda, eu ia procurar a construtora que se enquadrava, que tinha varanda para oferecer. Tal construtora só tem no Eduardo Gomes. Não, essa construtora aqui tem no Inácio Barbosa. Então, posso vender no Inácio Barbosa. Então, para mim, facilitou muito, porque as necessidades, as indicações que vieram por conta da nossa trajetória era grande, a gente tinha que ter aquele produto que o cliente precisava. Porque aqui em Sergipe as pessoas realmente são exigentes, elas gostam de um produto. E o Minha Casa Minha Vida, que a gente chama segmento econômico, a gente chama baixa, a gente nem gosta de chamar baixa renda, porque aqui em Sergipe é segmento econômico, é qualidade de vida. A gente vai falar já das mudanças Minha Casa Minha Vida, que eu acho que vai corroborar com isso. Isso. E aí, a gente, com esse atendimento, com esse know-how, a gente foi aprendendo as técnicas de vendas, eu fui desenvolvendo e fui alavancando. Graças a Deus, a gente ganhou muitos prêmios, tanto na MRV como em outras imobiliárias, sempre na parceria com a Lanúzia. Aí a gente conseguia alavancar e satisfazer as necessidades, dores e desejos dos nossos clientes. Você falou uma coisa até antes de entrar do tema principal. Nosso objetivo do podcast, quando a gente criou o CV na prática, lógico, não era nem para a gente vender produto, nem para demonstrar nada relativo ao CV, mas assim para pegar experiências práticas do dia a dia do mercado imobiliário. O que você está me dizendo é o seguinte, cara, você trabalhava numa grande incorporadora, mas não tinha esse catálogo de produtos, estava preocupado com a solução de qualidade. E aí você entrou numa imobiliária que tinha uma cartela de produtos. Mas o que é que no mesmo lado você fala, poxa, mas se eu não teria como ter uma cartela se eu não tivesse a tecnologia envolvida. Então você conseguiria gerenciar, em média, quantas vendas assim você conseguiria se não tivesse a tecnologia, se não tivesse uma solução que nem o CV? Eu digo que a gente gerenciava, às vezes, 200 clientes, 300 clientes, porque era muita lead, né? Lead da J. Nunes, lead da Primasa, lead da União. Lead... A gente recebia lead de todos, a gente tinha que gerenciar isso. Veja, sem tecnologia, como é que a gente consegue? Um papel, agenda,
Era muito complicado. Então, isso também ajuda muito a acelerar as vendas, ampliar o número de vendas e também a gerir nosso tempo, porque facilitava. A gente buscava lá o cliente, agendava o cliente, o próprio sistema avisava o agendamento, a gente colocava qual era a etapa, porque a gente sabe que todo cliente ele tem uma jornada de compra. Tem cliente que compra de imediato, Perfeito. Mas tem cliente que só vai comprar daqui a 6 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Tive cliente que comprou comigo com 3 anos, mas eu fui ali alimentando, fui fazendo verificando, follow-up correto, lembrando do cliente. Isso. Fui trabalhando pouco a pouco, mas o sistema me ajudava a isso. Esse cliente é esse perfil, está aqui, eu já sei, vou continuar trabalhando. Esse cliente é assim. Então, eu conseguia gerenciar muito mais cliente e ter um volume maior de vendas, justamente porque a tecnologia me ajudava a gerenciar e a administrar melhor, e a saber quando eu deveria ligar para tal cliente, quando eu deveria reagendar, quando eu deveria saber se ele limpou o nome dele, se ele já estava preparado para a compra, se ele já tinha se decidido. Então, me ajudava em todos os sentidos. Eu sabia quando teria que mandar um e-mail, eu sabia quando tinha que ligar, eu sabia quando tinha que mandar um WhatsApp. O WhatsApp também salvou muito, viu? O WhatsApp também, além da agilidade. Contato na hora, rápido. Mesmo antes da automação, porque agora a gente tem também a automação, que ajuda muito, sim. porque a gente consegue mandar mensagens Sim. muito mais rápidas, Sim. e até o próprio robô, né? Ele alimenta, assim, ajuda muito, também amplia esse primeiro contato com o cliente, apesar de que assim, o contato é o contato do corretor. Porque o corretor ele tem aquela visão, né? Robô, IA, faz o básico, mas quem vai entrar realmente no profundo do cliente, a escuta ativa, o cuidado, o zelo com o cliente, é o corretor que faz isso. É o corretor que vai entender e vai buscar a melhor solução para o cliente. Não, eu acho que você chegou num ponto interessante, Nilza, que é o seguinte, será que eu vou ser substituído do corretor? Não. O corretor operador, o corretor que não tem essa escuta ativa, será. E não só o corretor, qualquer profissão. Se você não trabalhar com esse nível de qualidade de relacionamento e evoluir, não ser uma máquina, você vai ficar para trás, né? Então, você vê mesmo hoje, Nilza, a gente tem 200 mil corretores em geral, né, agora em 2023, sendo 183 mil CPFs únicos. Então, o que eu quero dizer? É muita gente usando tecnologia, mas essas pessoas têm que, cada vez mais, os corretores, um dos nossos papéis é valorizar muito o corretor. Por isso você está aqui conosco. Escutar, ter a escutativa do nosso lado para entender quais são as tecnologias que nós podemos fazer para o seu dia a dia. Mas a gente tem que estar disposto a ouvir essas tecnologias, né? A trazer essas tecnologias, como IA, inteligência artificial. Isso já é uma realidade. Com certeza. Então, tudo aquilo que era operacional demais, tudo aquilo que é braçal, ele vai te ajudar a responder. Vai trazer celeridade, vai dar celeridade, agilidade, vai reduzir lembrar o tempo. tudo. Agora, a venda quem vai fazer é você, corretora. Verdade. É você que vai sentar com o cliente, que vai entender a dor dele, vai explicar os diferenciais e vai criar um vínculo consultivo, né? Sempre Verdade. que a gente fala. Bom, Nilza, mas que bom saber que a tecnologia vai isso e assim, uma das coisas que nos orgulham muito é que em Sergipe crescemos praticamente hoje, todas as consultoras nos utilizam, todas nos utilizam, eu acho que é melhor até você falando isso, mas quem nos apoiou indiretamente foi o corretor. Verdade. Não tem uma incorporadora que entre em Sergipe que não utiliza o CV. Por quê? Porque as imobiliárias, o corretor vai dizer, se não tiver CV, eu não utilizo. Mas fora daqui, Nilza, o que é que nós escutamos muito? Ô, Fábio, eu não vou contratar o CV porque o corretor não irá utilizar, que ele tem receio de perder o lead, de mandar o lead para mim. É possível isso? Olha, veja, eu sei que o corretor tem aquele medo, porque às vezes gira realmente o cliente, mas se o corretor ele tiver o cuidado, o zelo de também estar acompanhando, de verificar, de anotar certinho lá as informações, ele nunca vai perder, porque se ele for um corretor competente e organizado, ele nunca vai perder cliente. Ele só precisa o quê? Realmente saber gerenciar. E a ferramenta é justamente para isso, você gerenciar o cliente, você administrar o cliente. Porque se o cliente ele entra agora e ele não comprar, você sabe que você tem que estar ali fazendo follow-up, fazendo o acompanhamento do cliente. Mas e não precisa, se um cliente que você sabe que não vai comprar agora, que ainda precisa limpar o nome, que está com a restrição, que está com CADIM, né, que está com algum problema, você vai orientá-lo a resolver o problema. Ele está desempregado agora e não tem renda de autônomo. Você vai orientar o cliente até ele se tornar apto, mas você precisa acompanhar. Se você acompanhar o cliente, se você detalhar e se você também tiver, claro, vai usar o sistema, mas você também tem que ter uma agenda, claro, né? O manual, mas você vai colocar os seus clientes principais, né? Anotar, fazer aquela anotação. E o sistema é justamente para te avisar. É nesse sentido. Eu acho que hoje a construtora que não tem um CRM, ela não vai facilitar o trabalho do corretor, ela vai dificultar o trabalho do corretor. Que eu vejo que tem algumas construtoras aí que até você vê lá o estoque, não sabe nem quantas unidades tem, que está disponível, que não está. Isso atrapalha nossas vendas. Tem algumas construtoras que dizem, não, mas eu não quero abrir minha disponibilidade. Eu digo, veja aí, você pensa que você já abre mesmo sem solução. Porque todo mundo no mercado sabe qual é a sua disponibilidade, que basta ligar para você.
Mas você falou uma coisa, o que eu quis dizer... Aí que eu vou precisar ligar, se eu tiver no sistema, eu só vou lá e olho. Não, e outra coisa, se o cliente sentar lá na mesa e você não tiver essa possibilidade de dar informação na hora, o que é que toda acontece? a venda, perde a venda, é o time, é o tempo. Time, ele vai para outro local e compra. Quantas vezes a gente sabe que venda, o corretor que está ali na linha de frente, ele sabe que venda é tempo, a gente sempre fala time, né? Venda é o tempo, é o calor da coisa, a gente vai utilizando os gatilhos mentais, aquele cliente que a gente sabe que está preparado, claro que a gente vai usar o gatilho mental para o bem, realmente... Tem cliente que tem muitas crenças limitantes, Fábio. E a gente tem que trabalhar, conduzir, organizar, tem medo de dívida. Eu até vi uma reportagem aí que 22%, uma reportagem na revista Exame, 22% da população tem medo de dívida, mas aí vive a vida toda de aluguel. Como é que pode? Então, a gente precisa trabalhar de uma forma para conscientizar que, mesmo sendo financiado, mesmo sendo para um longo prazo, que agora o financiamento é até 35 anos, 420 meses, isso é importante, isso é bom para ele. Porque ele pode amortizar, ele não precisa ficar aos 35 anos, né, Fábio? Sim. Então, a gente vai explicando e vai tirando todas as objeções, vai explicando, vai direcionando e vai tentando minimizar esses medos, dar coragem, dar esperança, porque às vezes a pessoa... E tem gente, Fábio, que nem sabe que pode comprar. Hoje, Fábio, com essas novas mudanças que a gente vai falar daqui a pouco, o salário mínimo consegue comprar o imóvel, vai depender do perfil, da idade, é claro. Tem todas umas regras que a gente precisa tratar e direcionar. Mas até um salário mínimo hoje, a depender do imóvel escolhido, o cliente consegue comprar. Então, vamos aproveitar e vamos para esse... Bom, no país são mais de 8 milhões, esse número desce, esse número sobe de déficit habitacional. Né? Então, eu acredito assim, um grande, eu diria que ajudou a se tornar muito pujante o mercado imobiliário pela uma questão social, porque você não tem sua casa própria, é uma coisa que ninguém deseja para ninguém. Foi o nascimento do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, ele passou, acho que, por fases. Né? Se você é especialista e quiser a gente fazer um contexto bem rápido, histórico, mas a gente entrar nas novas regras que eu acho que é fundamental. Então, assim, Minha Casa Minha Vida, não é que ele foi reativado, né, Nilson? Ele já existia. Já existia, e desde ele não 2009. parou. Hoje já é uma política pública, Sim. eu diria. Não é uma política, né? É uma política de Estado, não é uma política de um político. Então, além política. Além vai política. Existir, acredito que por mais alguns anos. Então, fale um pouquinho um fator histórico para a gente entrar diretamente aí no novo Minha Casa Minha Vida, né? Pronto, a gente sabe que ele iniciou em 2009 com o presidente que está atualmente aí, o presidente Lula. Tá. Ele iniciou lá, eu por sinal, fui uma das clientes do Minha Casa Minha Vida, posso dizer. Eu comprei o meu primeiro empreendimento pelo Minha Casa Minha Vida. Na época eram 16.900 de subsídio. Não tem essa questão de dependente. Se fosse solteiro, ganhava o subsídio normal. Então, você vê há 15 anos atrás... Aproximadamente mais de 14, né? Mais de 14. Mas eu comprei, eu acho que tem uns 11, 12 anos que eu comprei esse empreendimento. E eu recebi esse subsídio de 16.900. E me ajudou muito também na minha compra. Da minha propriedade. Foi até um produto pela União Engenharia. Eu comprei um apartamento e teve esse auxílio. Isso me ajudou bastante, porque antigamente, não é como... Hoje é tudo fácil, Fábio. Antigamente a entrada era R$4.000 na época, então eu tinha minhas reservas, eu sempre fui uma pessoa organizada, e comprei meu primeiro imóvel e me ajudou muito esse subsídio, porque a parcela ficou muito baixa. E isso é fantástico. E quando eu descobri isso, eu digo que eu comecei a ser corretora muito antes, porque eu já gostava de imóvel, eu já gostava de apartamento, eu já comprava para os meus parentes, para os meus sobrinhos, eu sempre tive essa paixão por imóveis, né? Por apartamentos. E eu sempre gostei de entender, né? Mesmo antes de fazer o curso, mas eu já gostava e já entendia como funcionava. Então, eu aproveitei essa porta aí do subsídio desde o início, lá desde 2009, né? Começou 2009, foi evoluindo. E a gente viu que teve ganhos, teve erros, né? Tiveram coisas que não ajudaram muito a população, mas tiveram também muitos acertos e muitos ganhos. E eu li numa reportagem que tiveram pessoas que compraram naquela época e deu aquele upgrade. Eu fui uma dessas que deu um upgrade, né? Que mudei de um apartamento que era mais simples, que não é tão simples, viu? Na região Augusto Franco, excelente apartamento. Por isso que eu digo que não é segmento econômico, bonitão, porque às vezes até a classe média realmente aqui de Aracaju consegue comprar um apartamento bom dentro das regras do Minha Casa Minha Vida. Então, eu fiz isso aí, inicialmente começou em 2009 com o presidente atual. Aí, e nos próximos mandatos deles, continuou, ele foi aprimorando, melhorando, vendo, porque a gente sabe que tem diferenças entre as regiões, ele foi tentando ajustar o programa em si e melhorar a questão da taxa de juros, a questão de realmente o beneficiário principal quem? O pessoal que tem uma renda mais baixa. É quem vai ter um auxílio maior, é quem vai ter um subsídio maior. Então, foi, na verdade, reajustando de acordo com as necessidades, de acordo com as necessidades regionais. A gente sabe que o Nordeste, Norte-Nordeste, a renda de autônomo é enorme. Então, as aprovações aqui é metade da do Sul-Sudeste, porque lá no Sul-Sudeste a maioria das rendas são formais, comparadas aqui. Então, a gente tem esse gargalo. Então, tudo isso, desde lá, a gente está tentando resolver, o governo está tentando resolver, os especialistas, eu falo muito da Câmara Brasileira de Indústria e Comércio, é uma das que discutem muito esse tema também, CEBIC. Discuta esse tema.
sobre essas melhorias. E são essas... todo mundo... O ecossistema do mercado imobiliário que tenta melhorar o próprio programa, que dá sugestões ao Ministério das Cidades, né, Ministério das Cidades, e todo o contexto da habitação popular. Então, e, além disso, 2009, aí passou os 2 mandatos dele, Dilma também continuou, teve a continuidade, tiveram algumas melhorias também, mudanças, ampliação, sempre teve ampliação do subsídio, atualização do subsídio, que começou lá 16.900 e hoje, então, daqui a pouco eu vou falar... Eu estou falando há 14 anos atrás, isso, né? Era um valor, era uma ajuda enorme. Aí, né? O imóvel na época era R$80 mil. Então, 80 e poucos mil reais aqui. Tinha até mais ele barato não acompanhou, na época. Né? Isso. Aí de lá vieram mudanças de taxa de juros, facilidades, e cada governo trazia algo novo. Creio que as pessoas traziam propostas, viam as dificuldades e traziam algo novo. E de lá para cá, a gente também veio um novo presidente, né, que foi o Bolsonaro. Que deu continuidade. Só mudou o nome. Programa Casa Verde e Amarela. Em 2017, tiveram algumas mudanças no programa, que também, eu digo, ele não focou muito na faixa 1, né, tivemos problemas com a faixa 1 por conta da desquantidade de obras. Uma questão de orçamento, uma questão do INCC também que explodiu, teve a pandemia no meio do caminho. Teve essa paradazinha, mas foi mais para aquele imóvel que é doado para as pessoas carentes. Sim. Mas com relação à faixa 2, que tinha as faixas diferentes, né? A gente também mudou faixa 1, faixa 2, faixa 1,5, né? Faixa 1, 2, 3 e 4. A gente viu que agora, no novo, né? PCVA, para mim, PCVA foi excepcional. Não tenho o que falar em termos de programa. É uma continuidade do anterior? É. Mas, assim, ele trouxe uma atualização do subsídio para 47.500. Ele também manteve taxas de juros reduzidas. Ele ampliou valores, atualizou valores de teto de avaliação de imóveis, que isso ajuda muito, porque cada cidade tem seu teto. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Então, também nos ajudou a melhorar as vendas. Então, há uma continuidade, sim. Há problemas, Fábio? Há sim. E outra coisa, o grande problema que eu vejo, eu li em reportagem, é o gargalo também. Municípios e estados precisam ajudar também o governo federal. A aprovação de licenças, a aprovação de terrenos. Isso tudo também tem que ter essa parceria dos estados e das cidades. A desburocratização da aprovação do projeto. Eu vejo que o Nordeste caminha-se muito lento. A gente tem, eu li na reportagem um exemplo de São Paulo, Goiás e Paraná, eles ajudam também, Fábio, em termos de remuneração. Não, é isso que eu ia dizer. Tem alguns projetos, cada estado tem um bônus ou incentivo. Auxilia e ajuda também a questão de fomentar essa habitação popular e de chegar junto em quem realmente precisa, porque a habitação é um direito de todos. Então, eu acho que o que vai mudar o país, muda a vida de pessoas. E muitas pessoas, como eu, tiveram um upgrade na vida, porque tiveram aquela ajuda lá atrás, há aproximadamente 14 anos, há mais um pouquinho de 14 anos, que quando iniciou em 2009, e foi mantido, porque é uma política que deu certo. Deu certo, apesar dos problemas, claro, nenhuma política é 100%. E depois de 2017, tiveram mudanças, foi aprimorando, verificando situações, aí a gente entrou com um novo governo. O novo governo, a primeira coisa que ele fez, teve uma PEC da transição, e depois o próprio governo criou uma MP, medida provisória, a 1162. 2023. Então, foi aprovado na Câmara, depois no Senado, o Conselho Curador do FGTS também deu uns ajustes lá, e, graças a Deus, a partir de julho já entrou em vigor. Entrou em vigor agora a partir de julho. E tiveram, eu sempre elenco 7 principais mudanças. Tá. Por que eu digo 7 principais mudanças? Porque foram as principais que melhoraram o programa. Mais ainda, já estava bom, agora está melhor. Então, eu posso dizer que ele evoluiu. Com certeza. Não retomou porque ele não parou. Não. Ele evoluiu, ele melhorou, ampliou. E está discutindo que situações que ainda continuam sendo gargalos. Por exemplo, a renda de autônomo é um problema. Mas a gente sabe que a maioria dos nossos empreendimentos são o quê? Financiados. É banco. E banco tem os critérios. Tem critério de análise de crédito. Então, ainda tem esse problema, que é uma coisa que ainda está sendo discutida, porque aqui, por exemplo, o Nordeste, Norte-Nordeste, a maioria das rendas hoje é de autônomo. Como é que vai provar essa renda? É o sistema. O sistema geralmente condiciona esse pessoal. Esse pessoal não tem como provar bem essa renda. Então, o governo está tentando soluções aí, criar um fundo garantidor, alguma coisa que também garanta que essas pessoas também tenham acesso à moradia. Então, há algumas discussões. Mas aí o que já está implantado, eu vou elencar aqui. Por exemplo, o subsídio era 47.500 no máximo, agora está 55 mil. Veja, houve uma ampliação aí de quase 8 mil reais. 55 mil. Por exemplo, um imóvel, só dar um exemplo prático, que seja 150 mil, com 55 mil, se a pessoa conseguir todos os critérios, 34% ele já vai financiar 95 mil. 95 mil vai ganhar 55 mil, um imóvel de 150 mil.
Isso não importa a faixa, né? Importa. Por exemplo, esse subsídio máximo, é claro, é diretamente proporcional. Se minha renda é mais baixa, o meu subsídio é maior. E também depende da cidade. A gente tem vários critérios, vários enquadramentos. Por isso que é bom fazer a simulação, para a pessoa entender todo o processo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma renda até 1.650, geralmente ganha todo o subsídio, mas para ganhar também o subsídio integral, ela tem que ter dependente. Ou ela isso que eu ia dizer, tem que ter dependente e não é renda familiar. E a renda familiar? É renda bruta familiar, tem que ser dos dois. Se é casado no civil, é obrigatório utilizar a renda dos dois. É renda bruta familiar. Não é líquida não, viu, gente? É bruta. Perfeito. Isso é muito importante até na hora da gente calcular. Porque se tiver diferente a renda, muda a liberação do subsídio. Por quê, Fábio? O subsídio é diretamente proporcional à renda. Quanto maior a renda, menor o subsídio. Quanto menor a renda, aí o subsídio vai estar aqui em cima. O objetivo é justamente valorizar a cadeia de baixo. Justamente, ajudar. E assim, as melhores oportunidades estão nas rendas de salário mínimo, eu falo sempre assim, até 2.200. Então, as melhores oportunidades. Até 2.000 aí é excepcional, porque o governo ainda fez a segunda mudança aí interessante. Ele reduziu as taxas de juros. Então, o primeiro aumentou o valor, isso, né? E o segundo reduziu as taxas de juros. Reduziu em 0,25. Antes era 4,25 com o antigo com o PCVA e agora foi para 4%. Isso para cotista, ao ano. Isso para cotista. O que é cotista? Aquela pessoa que trabalhou de carteira assinada ou trabalha de carteira assinada e recolheu o FGTS pelo menos 3 anos. Se ela tiver esse recolhimento, ela vai ter um abatimento de 0,5. Por isso que a taxa fica em 4%. E também tem aquela questão regional. Aí a gente vai entrar na questão do fator regional. Nossa região foi muito massacrada. A gente sabe que aqui a pobreza é muito maior do que na região sul, sudeste, centro-oeste. Então, para o norte e para o nordeste, as taxas são um pouquinho menores na faixa 1 e faixa 2. Depois, aí elas começam a ser a mesma nas duas faixas. E a taxa de juros ao ano. Por exemplo, nossa taxa começa em 4% para rendas até R$2.000. Passou de R$2.001, aí já muda para 4,25. Isso para cotista. Não cotista, aí aumenta 0,5%. Vai para 4,5%, não cotista, 4,5%, 4,25%, 4,75%, para depois de R$2.000. Isso na faixa 1. A faixa 1 vai até 2.640. É englobado nessa faixa. Que aumentou também, né? Que a faixa 1 era 2.400, foi para 2.640. Que aí, mais ou menos, um casal com salário mínimo, cada um dos dois, fica nessa faixa, 2.600. Justamente foi pensando nisso, né? Até 2 salários mínimos considera-se faixa 1. Mas o faixa 1 é doação? Não é só doação. Tá. Não, existe o processo de doação, que é o Minha Casa Minha Vida FAR, que retornou, está em processo de cadastro. Por exemplo, aqui, pessoas sempre perguntam. Que uma construtora montou uma associação, essa associação, o governo recebe esse recurso e não sorteia, né? Tem alguns critérios que libera, né? É feito como? Por exemplo, a prefeitura abre o cadastro único, tem um passo a passo no sistema, depois eu posso passar o link aí. A pessoa vai lá e cadastra, mas tem que ver se está aberto esse cadastro, porque tem prefeituras aí que, infelizmente, não estão acompanhando a evolução. Porque depende da prefeitura local. Depende da prefeitura local. Nacional. Como é social e é mais para financiar praticamente toda, a pessoa só vai entrar aí com uns 10%. Né? E quem tem, por exemplo, que é Bolsa Família, quem é BPC, que recebe benefício, ou que tem auxílios como auxílio doença, que é temporário, eles não pagam. E essa renda não é considerada. Eles não vão pagar nada, eles vão receber como doação. Já quem tem renda vai pagar aí uma ajudazinha, 10%. Mas esse é aquelas de doação, as mais simples dos municípios. Mas o faixa 1 e faixa 2 também são enquadrados os lançamentos imobiliários das nossas construtoras incorporadoras. Então não é só, então tá bom, vamos lá para deixar bem claro. Assim, faixa 1 pode ser doação nesse critério de cadastro de acordo com as prefeituras, ou sim para os lançamentos imobiliários, o 1 e o 2. Isso mesmo. Tendo renda, sendo aprovado, analisado pela Caixa e comprando um lançamento imobiliário, ou até, depois a gente vai chegar nesse ponto, nos imóveis usados, tendo renda, é possível comprar e ganhar o subsídio de 55 mil, que seria para essa faixa. Outra coisa, faixa 2, a gente sabe que inicia aí a faixa 2 em R$ 2.641 até R$ 3.200. Na faixa 2, a gente tem 3 faixas de renda, que seria essa primeira, 2.600 a 3.200, 3.201 até 3.800 e 3.800 até 3.801 até 4.400. Essa é a faixa 2. Isso. Até os 3.200, a gente ainda vai ter uma diferença regional. Tá. Vai ter diferenças de valores. Mas nas demais, a gente já vê a mesma taxa para todos. Sendo que, na faixa 3, a grande mudança, Fábio, faixa 3, para todo o Brasil hoje, o teto de avaliação, que era um grande impedidor, foi para 350 mil. O que veio a também incluir... o teto do imóvel. O teto do imóvel, 350 mil, teto do imóvel. O que veio a também trazer a oportunidade para a classe média. Porque a classe média hoje está muito
sendo impactada, porque a nossa Selic 13,25 baixou agora, meio por cento. 13,25 baixou agora. Então, com a taxa alta, a pessoa praticamente tirou o dedo da poupança, que é o recurso, que era o SBPE. E praticamente está sem recurso. E até a aprovação para o SBPE está péssima, porque eles estão só aprovando o pessoal de rate A. Rate C estava sendo reprovado. Porque está tendo poupança, você não tem liquidez. Dificuldade, quer dizer, se tem uma procura maior e tem poucos recursos, vai escolher o cliente. É isso aí. Os bancos escolhem cliente. A gente sabe que é uma então, análise. Naturalmente vai sair do SBPE e agora vai para o Minha Casa Minha Vida, tendo em vista que essa faixa aumentou. Isso, se enquadrar no programa. Qual é o enquadramento do programa? Eu vou falar rapidinho. Geralmente, o primeiro imóvel, mas pode já ter tido imóvel, não ter mais imóvel no nome. Ou se, por exemplo, tem um imóvel... Não pode ter outro imóvel no mesmo nome. Não pode na mesma cidade. Não pode ter outro imóvel ou financiado ou na mesma cidade. Mas se tiver um outro imóvel que não é financiado em outro local, mas for comprar na cidade que trabalha, há essa oportunidade. Pelo menos é uma linha que explica que é possível. Então, melhorou muito para a classe média. A taxa de juros para esse pessoal é 7,66, se for cotista, a 8,16, não cotista. Muito menor do que a taxa SBPE. Então, isso vai alavancar as vendas. A gente sabe que é um dos produtos que estava muito parado, até aqui em Sergipe, em todo o Brasil. Então, vai ajudar essas famílias que precisam também comprar o seu primeiro imóvel, que precisam... de uma condição de pagamento melhor, uma parcela menor, vai poder se enquadrar. Então, assim, foi uma grande novidade. Isso, o bom também, ampliou para todas as cidades, porque antes também tem um fator geográfico, entendeu? Dependia da cidade. Como a faixa 1. A faixa 1 também mudou o teto de avaliação. Faixa 1, hoje, no mínimo é 190 mil, dependendo da cidade. Começa em 190 mil. Então, a gente falou da renda, agora a gente está falando da avaliação do imóvel. Isso. Agora, para faixa 1, faixa 2. A avaliação do imóvel é 190 mil, tá bom, até 264 mil para faixa 1 e faixa 2. Isso é o máximo para aquelas rendas ali. Isso, claro, se a renda estiver baixa, mas a pessoa tiver entrada, ela pode comprar até 264 mil, a depender da cidade. Por exemplo, aqui em Aracaju não é 264 mil, porque tem um fator geográfico, tem toda uma planilha. Porque dependendo da região brasileira, termina aumentando mais. Grandes metrópoles. Até porque não tem como comparar um metro quadrado daqui com um metro quadrado de São Paulo, terrenos mais caros. É feito um estudo para isso tudo. Por exemplo, agora, Aracaju é 245 mil, o teto máximo, para faixa 1 e faixa 2. Socorro, 220 mil. Nossa Senhora do Socorro, 220 mil, que era igual, né, praticamente. Então, houve essas mudanças de valores que ajudaram. Porque a gente sabe que com o aumento, né, com a inflação, depois da pandemia, a gente teve um aumento muito grande no material de construção, os custos aumentaram. Então, isso vai facilitar também a destravar essas vendas, porque aumentou o teto e também aumentou o subsídio. Isso tudo ajuda na hora da gente, como porque você corretor, inclui as pessoas que não tinham essa condição de baixa, você inclui aqueles de média, como você falou, que não é baixa renda, porque você termina encaixando. E, por outro lado, a avaliação do imóvel também se aumentou pelo custo do próprio metro quadrado, pelo INCC, por tudo que aconteceu. Então, no final, você consegue distribuir mais. A minha pergunta é o seguinte, dos 350 mil lá da faixa 3, esse teto é Brasil? Nível Brasil, todas as cidades. É a única nível Brasil. A única coisa que muda é faixa 1, faixa 2, aí você vai ter que realmente observar. Cidade X, o máximo 990 mil. A maioria das cidades é 190 mil. Aí, se for metrópole, pode chegar a 264 mil. Aracaju, como eu falei, é 245 mil. Você tem que observar o teto máximo. Só você colocar lá no simulador a cidade, automaticamente você vai observar. No mesmo produto de uma incorporadora podem ter, dependendo do preço, pode se enquadrar no faixa 2 ou faixa 3. Qualquer faixa. Mesmo um único produto, se for 2 quartos, por exemplo, é o valor. Hoje é a avaliação. Hoje, o critério máximo é o valor de avaliação. Se ele é avaliado em 350 mil, se ele é avaliado em 360, já desenquadrou. Se a renda é, por exemplo, agora eu vou falar da renda, Fábio. Fábio, a renda não pode ultrapassar 8 mil para a faixa 3. Também tem isso. É 350 mil, mas a faixa não pode ultrapassar, porque aí desenquadra do programa Minha Casa Minha Vida. A renda tem que ser de 4.401 centavos até 8 mil. Aí sim, pode comprar um imóvel até 350 mil. É para essa faixa essa facilidade. Ultrapassou aí, infelizmente, vai ser SBPE, vai utilizar uma outra linha de crédito para comprar o imóvel. E hoje, com tudo isso que está acontecendo, qual é o seu sentimento da rua, da praça, no dia a dia, ali na prática? Eu senti que melhorou muito, porque realmente a gente sentiu a procura, sim. Porque, queira quer não, apesar da propaganda, às vezes as pessoas pensam que o subsídio de 55 mil é para todo. Não é, gente, depende da renda, depende do enquadramento, perfil.
Mas melhorou, sim, as pessoas tomaram consciência da necessidade, já vinham se organizando, e muitas pessoas nos procuraram por conta dessas mudanças, até para entender como funcionava. E algumas pessoas se encaixaram nessas mudanças e estão tomando as suas decisões, estão fechando negócios. A gente disse que, graças a Deus, alavancou. A gente viu até que passou uma reportagem local, a gente viu que a gente conseguiu realmente fechar as vendas das pessoas que tinham dúvida. O subsídio está ajudando muita gente mesmo, porque você diminuir a parcela que antes dava R$500 para ficar R$450, tem parcelas que estão ficando menores, porque a taxa de juros diminuiu. As pessoas não entendem, às vezes 0,25 é tão pouco. Não é não, Fábio. Não é. Não. Para quem ganha salário mínimo, você está falando ali, é um prato a mais em casa, é uma alimentação a mais, é energia da sua casa. É muito grande. Porque você vê no financiamento de 100 mil, se você só conseguia 100 mil, você pode conseguir 105. Ou você pode até reduzir o valor da sua parcela, porque o subsídio vai aumentar o valor. Porque o que acontece? Só para vocês entenderem, financiamento. Financiamento não financia 100%. Você sabe que o banco ele financia até 80%, a depender da linha de crédito até 90%. Mas, em regra geral, 80%. E os 20%, de onde o cliente vai tirar? Aí o subsídio é justamente para os carentes, para fechar esse valor, e o cliente ficar sem parcela para pagar a construtora. Quem trabalha muito com lançamento imobiliário sabe do que eu estou falando. Geralmente, a gente vai lá, a Caixa libera o valor. Vamos dizer que um imóvel é 100 mil, só para facilitar a conta. Esse imóvel de 100 mil é uma raridade hoje. Mas para facilitar. Uma raridade. 100 mil. O banco só vai financiar 80. E os 20 mil, onde é que o cliente vai tirar? Então, o subsídio serve justamente para... para subsidiar, ajudar na compra, incluir. E tem cliente que fica até sem entrada. Cliente que fica que financia até bem menos, porque o subsídio vai ser maior do que a própria entrada. Que praticamente não tem entrada, né? Isso. Aí hoje a gente tem cliente que está financiando com parcelas de 350, de 400. Então, isso na faixa 1. Faixa 2 que nem aí, o aluguel seria esse valor. Então, tá parcelas menores que o aluguel. Então, a facilidade, até o tempo aumentado para 35 anos, facilita porque a parcela também fica menor. De 30 para 35. Aí o pessoal, às vezes, é uma objeção o tempo. Né? Tem gente que acha ruim. Não, você só fica 35 anos se quiser. Mas você agora, para o seu início de vida, tá boa a parcela? Ótimo. Depois você vai amortizando. Mas não é melhor você ficar 35 anos pagando e ser do seu, que aluguel, do que né? você ficar pagando 35 anos aluguel e nunca ser seu. Você falou ali no início, volta no início ali dos 7 pilares, né? Então, você falou ali de faixa, você falou... Falei da taxa de juros. Da taxa de juros. Falei do aumento dos tetos. Do aumento dos tetos. Tem outra coisa interessante, principalmente para as rendas até da faixa 1, até a renda de 2.640. A taxa administrativa que vem dentro da parcela, porque a parcela tem duas coisas, tem o encargo principal e o encargo secundário. Então, dentro da parcela tem a taxa administrativa do banco. Então, pessoas da faixa 1, elas não pagam a taxa administrativa, elas são isentas. O próprio FGTS paga essa taxa, que é R$25. Então, R$25, pronto. já ajuda. É isso que eu estou dizendo. De R$350 termina sendo praticamente quase 7%. Por isso que a parcela reduz muito, porque também tem essa ajuda. Os R$25, que era obrigação, não é pago para a faixa 1, que é rendas até 2.640. Está lá na lei, né? Ele não é cobrado, o banco não cobra os R$25, que das demais faixas... Está ali na parcela, é cobrada. A gente sabe que a parcela, de forma obrigatória, ela tem juros, amortização, indexador. E eu falo principalmente uma coisa interessante para o cliente. O seguro, que tem muita gente que reclama, né? Sim. Existe um seguro obrigatório, que é bom para o cliente. Claro. Porque o cliente, se o cliente acontecer alguma emergência para o cliente, ou ele falecer, um dos cônjuges, ou falecer, ele vai ser um imóvel quitado. Então, se tiver um problema de invalidez permanente, ele também vai ter essa ajuda. No geral, não é na Minha Casa Minha Vida, no financiamento como todo, que isso geral, é no geral. Então, isso também é mais um agregador, só para a pessoa entender o que é que funciona ali a parcela. Além disso, que eu falei dessa TA, a gente também teve uma coisa que muita gente não sabe, que aí é mais para os imóveis de terceiros, imóveis usados, que a gente chama seminovos. Então, houve uma mudança muito boa para esse segmento de imóveis de terceiros, que também estava bem parado. Então, o governo ele ampliou também os subsídios. Já existia um subsídio, mas era muito pequeno. Era aqui em Aracaju, quase R$7.000, 6.659, eu não sei o certo, mas era quase isso. Para quem tivesse um enquadramento, dependente, aquela situação toda. Se enquadrasse, tivesse dependente, tivesse uma renda até R$2.000, era mais ou menos esse valor. Hoje, foi aumentado de 30% do subsídio, que era 47.500, para 70% do subsídio de 55 mil. Vai depender o que também do enquadramento da renda, do local, aqueles fatores que a gente tem que olhar lá no simulador. Termina incentivando. Bom, veja, se o projeto hoje, no final do dia é incentivar você ter sua casa própria, não só do setor primário, mas do setor secundário. Só para dar como exemplo aqui em Aracaju, o subsídio de uma pessoa, a depender da renda,
até 2000. Está dando quase 34.650. Um teto máximo. É muita ajuda, é muita ajuda. Tem pessoas que estão ficando também sem entrada. Então, só vai se preocupar com as taxas do banco, com o cartão ITBI, que é a obrigação do cliente. Então, que nesse caso, então, se eu for financiar, um exemplo, eu vou financiar um imóvel usado, que é até de 350 mil, isso. Eu consigo pegar esse subsídio? Não consegue, porque aí é outra faixa. Faixa tá. 3. Mas se você for financiar um imóvel até aqui em Aracaju, 245 mil, você pode pegar, se você for da faixa 1. Se ele for avaliar 245 mil, você pode pegar isso. Vai comprar um imóvel de 245 mil. Ele tem uma boa entrada. Tem que ter uma boa entrada porque uma renda baixa não vai conseguir financiar vamos dizer, vai conseguir financiar 100 mil. Então, ele vai ter que ter uma entrada razoável. Geralmente, é para os imóveis aí mais em conta, 150 mil, 160 mil. São esses imóveis que vai se enquadrar mais essa lógica. A gente fez algumas simulações e pessoas que estão comprando imóveis hoje de 130 mil, 140 mil, 150 mil estão ficando sem entrada. Por quê? Esse auxílio, para quem tem dependente, para quem é casado, está ajudando muito. E é uma grande novidade, porque de quase 7, você passar para 34 mil é uma oportunidade. Isso é a nível Brasil. É a nível Brasil, não é só Sergipe. Eu acredito que os nossos colegas aí também que vendem, que se especializaram em imóveis seminovos, usados, estão sentindo essa diferença. Isso aí foi um grande alavancador de vendas. E aí, lógico que, como desde o início a gente fala assim, entender a necessidade de entregar a solução para o cliente. Resumindo, cara, você puder comprar assim seu casa própria nova, né? Isso. Ali no seu lançamento. Mora de aluguel por muito tempo e tem pressa, tem necessidade de sair. Se for uma alternativa ou não quer escolher, porque nem se gosta de escolher, eu quero andar alto, eu quero desse jeito, eu quero tal região. Mas assim, é uma necessidade. É muito para quem quer ficar próximo dos parentes, ou quer ficar próximo do trabalho, e tem aquela necessidade realmente e não tem aquele orçamento. Perfeito. Então, ela quer sair do aluguel diretamente para uma casa e não quer esperar, não pode esperar. Geralmente, o perfil do cliente que compra um imóvel já usado é aquele cliente que não pode esperar. É aquele cliente que realmente tem pressa. E é aquele cliente que vai se encaixar muito nesse perfil. Mas, com relação aos lançamentos, aí também tem algumas diferenças. Por exemplo, os construtores autônomos, o subsídio de uma casa feita por um construtor autônomo também é diferente. Essas coisinhas que o corretor ele tem que se atentar para ele poder oferecer a coisa certa para cada cliente. Eu gosto muito de trabalhar com os lançamentos imobiliários com as construtoras, porque que você se especializou. Então, aí, justamente, esse subsídio de 55 mil para a gente facilitou muito, porque realmente houve um aumento dos imóveis também. E agora, graças a Deus, está aumentando a procura. Para você conseguiu enquadrar um imóvel que não teve como segurar em relação ao teto. E principalmente para a classe média, porque realmente essa ampliação para 350 mil trouxe muito imóvel, muito estoque de várias construtoras, incorporadoras, não só aqui de Sergipe, mas todo o Brasil, trouxe aí para facilitar essas vendas. Você sentiu na prática também mais lançamentos, tendo visto essas novas políticas? Sim. Por exemplo, a gente está vendo que muita gente está cogitando lançar novamente, porque estava parado, estava esperando como é que ia se desenvolver essa política, se ia ser favorável ou não. Eu acredito que agora a gente vai ter novos lançamentos por conta dessa ajuda, desse auxílio, dessas alterações que a gente teve positivas para dar continuidade ao programa. Nesse Nilson, a gente muito incorporador que nos acompanha, então a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida é muito volume, né? Até pela margem, você tem que trabalhar encaixadinho. O que é encaixadinho? A compra do terreno da forma ideal, a execução dentro do cronograma, fazer um marketing, uma vendas extremamente assertiva com os parceiros corretos de imobiliário e tudo. E no final a gente chama uma palavrinha chamada ROI, retorno sobre investimento. Ficando ROI em todas as etapas, desde a viabilidade até a entrega do imóvel mesmo. Entregar a chave de forma correta. E assim, no final do dia, o incorporador tem que ser produtivo. Para ser produtivo, ele tem que ser eficiente, melhor do que isso, eficaz, né? Fazer as coisas disso. E a gente visualiza que não tem como fazer isso se não for através de tecnologia. Tecnologia no processo de acompanhamento da execução da obra, tecnologia no software indicado, tecnologia para conversar com o cliente de forma online, né? Então, assim, hoje, com esse grande volume, né? O que é que você visualiza uma incorporadora ter Minha Casa Minha Vida, que tende a ser um grande volume, normalmente são empreendimentos de maior volume, para ele conseguir justamente pagar e ganhar em escala, sem tecnologia? É impossível, principalmente para a gente que está na ponta, a gente que, na verdade, nós somos, vamos dizer assim, ele faz, a gente tem que vender, alguém tem que vender, então quem vende é o corretor. O corretor ele está na ponta, ele está na ligação direta, e para a gente tendo um estoque organizado, por esse grande leque de opções, de volume, a gente tem que ter um sistema. E por isso que eu digo que o sistema, hoje, os CRMs, provavelmente o CV-CRM, que é o que a gente trabalha mais aqui em Sergipe, na verdade, hoje é o único, né? Que no passado, eu até comentei contigo, né? Tinha um outro sistema que, Ave Maria, para mim era triste, porque era de outra forma e dificultava muito porque era de péssimo manuseio. E o CV-CRM nos dá essa possibilidade. Eu conseguia passear por todas as construtoras sergipanas e conseguir olhar o estoque, conseguir olhar a disponibilidade, preço.
oportunidade. Eu podia comparar, meu cliente queria em tal região, comparar construtoras e verificar o que era melhor para o meu cliente, porque eu já estava trabalhando em uma imobiliária, então poderia fazer isso. Eu não trabalhava em uma house, né, de imobiliária, mas trabalhava numa imobiliária com vários produtos. E eu conseguia visualizar. Isso facilita o corretor, porque ele consegue ver se está disponível, o andar que está disponível, a localização que está disponível, o preço. Porque a gente precisa enquadrar, não é enquadramento? A gente tem que saber se aquele cliente que tem renda X pode comprar um imóvel até Y. Você já tem o valor de avaliação, você já sabe a possibilidade, já sabe a condição. E outro sistema serve para tudo. Desde quando a gente recebe como lead para trabalhar o cliente, que a construtora nos passa, porque a construtora ela que faz toda a divulgação, na maioria das vezes, o corretor também faz hoje, que a gente aprende, né? A gente quer volume de vendas. Mas a construtora recebe o cliente e passa para os corretores de plantão. E passa para os corretores que estão trabalhando o CRM. E quando ela passa, a gente faz aquele trabalho de jornada de cliente e vê se ele está pronto para comprar agora, se ele se enquadra no produto e vai trabalhar o cliente. E trabalhando o cliente, ele pega aquele sistema do CV e sabe quantos produtos tem. Por exemplo, um produto que foi lançado de 1.000 unidades, agora tem um estoque de 500. Eu vou verificar quais são os blocos que tem, o preço que está, se é a posição que o meu cliente quer. Então, aquilo tudo é para mim. E como você falou, né? Assim, tem o tal dos gatilhos mentais, que aí entra no processo comercial de venda. Com certeza. Né? O cliente vai lá, não tem cliente, olha, os gatilhos é o seguinte, eu tinha 1.000 disponibilidade aqui, agora eu estou com 500, então já está acabando a oportunidade agora, pela sua necessidade, de acordo com sua jornada. Vamos aprovar agora a sua proposta. Ou melhor, já foi aprovado, eu vou mandar agora o contrato para você assinar eletronicamente. Mesmo. Senão, você não vai ter a oportunidade de ter no lugar que você escolheu, no imóvel que você escolheu, na região que você escolheu. Porque para a gente precisa de... É o time. É o tempo. O tempo é importantíssimo. A venda é o tempo. Se a gente chegar ali para o cliente e dizer não tem onde... A gente perde a venda. O cliente vai buscar um outro produto, vai buscar uma outra coisa, vai desanimar, vai ficar... vai deixar para depois. O cliente sempre... É aquela procrastinação que é do ser humano, é natural do ser humano. A zona de conforto. Às vezes está na casa da mãe, é um cliente que a esposa quer muito, o esposo não quer, e a gente tem que ter aquela técnica toda de convencimento e trazer as informações claras para o cliente. A gente tem que ser muito assertivo. E o sistema lá, com tudo organizado, facilita nisso. É isso que a gente precisa. A gente precisa de um sistema lá. E outra coisa, documentação. O cliente já trouxe. Já está lá o sistema, eu já vou colocar a documentação. Fácil. Tudo fácil. Escaneei, coloquei a documentação no sistema do CVCRM. Ele manda para o CCA, né, que é o correspondente bancário. Ele vai lá, faz a aprovação. Se for um bom correspondente, até no mesmo dia, no outro dia já tem a aprovação, e a gente já pode montar o plano de pagamento. E aí agiliza tudo. E eu vou falar aí no passado, que eu sei que eu já tenho vários anos utilizando o CV, a gente tinha que assinar em papel. É isso que eu ia perguntar, estava esperando você concluir para dizer, como seria sem? Meu Deus, terrível, terrível. Perdia muito tempo. Olha, quando a gente assinava os contratos, manual. A gente tinha que ir para a construtora assinar os contratos. Eram 3, 4 contratos para assinar. Olha o tempo que a gente perdia. O corretor assinava, o cliente assinava, às vezes o esposo tinha que assinar. A gente perdia em torno de 1 hora só para assinar. E tinha que conferir se a assinatura estava correta. Era muito confere. Diz, se eu disser a você que a gente tem 800 incorporadoras, eu diria aí que talvez 70% já usa assinatura eletrônica, 30% nem sabe o que é. Não, mas eu tô dizendo, Não, e você acredita que, em média, a gente tem 120 reuniões aí com construtoras novas que sabem o que é um software, sabem o que é um CRM, mas muitas ainda não utilizam e muitas ainda fazem esse processo comercial manual. Muitas. Impresso. E que é uma coisa... O maior concorrente nosso é o Excel. É papel. Por incrível que pareça. E outro ponto, assim, que ainda vê, tem construtoras grandes, né? Eu tive até em São Paulo nos últimos meses aí, e dizendo assim, não, porque o meu processo de venda, o corretor me manda e o meu coordenador que faz tudo, porque a gente não confia lá na ponta que ele faça isso. Eu aprendi desde a primeira construtora que eu trabalhei a fazer tudo. Eu tive que ser bem... Corretor que cresce, aquele corretor que tem expertise de fazer tudo. Não só corretor, qualquer vendedor, qualquer área, qualquer A gente tem que correr atrás, a gente não pode perder tempo. A gente fazia o cadastro, a gente fazia a conferência, a gente botava a documentação, colocava a documentação no sistema, a gente olhava, eu já ficava ali na hora. E antes, quando era para pegar a unidade, eu ficava correndo para pegar. Agora não, que realmente o sistema mudou, até porque tinha corretores que faziam uma reserva, mas não era compra. Aí vocês mudaram isso, a gente primeiro faz a aprovação para depois escolher a unidade. Então, veja, isso é muito processo de cada incorporadora, mas nós fomos evoluindo. Isso. E aí, fala de evolução rapidamente, você vê, sabe por que o CV nasceu? O CV nasceu com a dor do mercado, mas era para uma incorporadora sergipana chamada J. Nunes, que tinha Minha Casa Minha Vida, e era no lançamento. Então, tudo que você falou aqui, a gente bateu um papo bem naturalmente, mas para dizer, nascemos numa dor existencial. Isso. E foi do Minha Casa Minha Vida, né? Começou em 2009, o Sorvete começou ali em 2012. Então foi por causa da Minha Casa Minha Vida, foi por causa do lançamento, foi por causa da disponibilidade, tanto que o CV no início chamava-se disponibilidade. O objetivo de gerenciar a disponibilidade no lançamento, porque sentava lá várias pessoas nas mesas, e vai pegar a mesma unidade, mas era em Excel. A quantidade de vendas duplicadas, a quantidade de dificuldade que tinha era gigantesco, né?
E essa dificuldade aí fez eu peguei com que... um pouco de algumas construtoras isso aí, mas eu já, graças a Deus, já peguei, como eu peguei uma nacional, ela também já estava evoluindo nesse sentido, eu já peguei uma facilidade. Porque você já pegou, porque MRV, Isso, pelo volume, era. aí foi aquela pergunta, Isso. pelo volume, a necessidade de controle sistêmico é maior. Com certeza, né? Porque era nacional, uma empresa nacional. Mas assim, a gente tem muito cliente, pequena construtora que a gente chama, que eles já têm essa necessidade de nascer organizado para quê? Para ser enxuto e eficaz. Com certeza. Né? Então não é o volume termina validando a necessidade obrigatória. Mas quem tem pouca quantidade de clientes também, cara, já entra na alçada. Deixa eu te fazer só uma última pergunta, assim. Então, nós falamos aí um pouco sobre Minha Casa Minha Vida, falamos um pouco dessa história do CV, falamos um pouco que a tecnologia é necessária para isso tudo. E os próximos passos, o que você visualiza aí, né? Que vão acontecer aí no mercado imobiliário? Olha, veja, eu vou ainda elogiar o CVCRM, finalizando aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, porque, assim, até para a gente ganhar volume como corretor e com vendas, você tem um sistema onde você pode visualizar a gama, a quantidade enorme de pessoas, de clientes que a gente tem que lidar. Porque para a gente fazer uma venda hoje, com a leads, né, com as redes sociais, a gente tem que administrar 100, 200, 300 clientes. Como é que a gente vai administrar isso no papel, numa planilha? Então, o sistema precisa nos avisar tudo. E o sistema CVCRM serve justamente para isso, para a gente agendar o cliente, para a gente verificar em que etapa da jornada ele está, se é curioso agora, mas a gente vai perder um curioso? Não, a gente não pode perder cliente, a gente tem que trabalhar o cliente, alimentar o cliente até a finalização da compra. Então, o sistema em si ajuda muito nisso. É uma pessoa que vai lá papel, perde o papel, agenda, às vezes o corretor perde uma agenda e agora? Então, o sistema está tudo registrado. Você tem como acompanhar e você tem como, principalmente, ganhar tempo e aumentar a sua quantidade de vendas. A gente só alavanca tendo um sistema muito organizado. Só quem é organizado e que tem um sistema que abraça essa organização, que consegue realmente ampliar o volume de vendas, porque o corretor ele tem que ligar, ele tem que atender, ele tem que gerenciar, ele tem que... Ainda tem um pós-venda. Não apenas vender, ainda tudo tem um isso. Pós-venda que o sistema também CV acompanha. Quantas indicações a gente tem, porque a gente vê lá e pega no sistema, isso aqui já me indicou, vou ligar para ele, pedir indicação. De 25% a 30% mais fácil vender para alguém que já está na sua carteira. E não gasta muito, né? Não gasta muito por isso. E a gente trabalha muito isso. Você não tem o custo de aquisição do cliente lá. Porque a gente tem no sistema, a gente pega todos que a gente já vendeu, manda um e-mail, liga, faz toda... Mas está lá tudo organizado. Vou lá no sistema, minhas vendas estão todas lá, venda realizada. Então, o sistema CV é fantástico para o corretor, para a incorporadora, eu acho que para todos em si, para todo o ecossistema que precisa de um sistema para poder administrar, organizar os clientes. Mas, além disso, eu vejo assim que a gente está com a inteligência artificial tomando conta, a automação tomando conta. Mas o ser humano, o corretor, quem vai entender o cliente é o ser humano. Mesmo que agilize, que não deixe o cliente ser uma resposta automática, rápida. Mas eu, como ser humano, eu, como corretor, eu acho que quem vai olhar olho no olho, quem vai entender a necessidade do cliente... A compra no imóvel é de gente para gente. Isso. Então, sempre vai precisar de gente, desde que essa gente esteja especializada. Com quem que o cliente compra? Ele tem que sentir a confiança do corretor, ele tem que sentir a verdade, ele tem que se sentir confiante. A gente precisa quebrar, às vezes, as crenças que estão ali entranhadas, e às vezes a pessoa está atrapalhando a própria vida. A gente tem que ajudar, porque o programa é feito para isso, também para ajudar pessoas. E quando a gente ajuda pessoas, transforma a vida das pessoas, a gente também transforma a nossa vida. É isso aí. Porque se o programa foi feito para diminuir o déficit habitacional, que, segundo a Fundação João Pinheiro, acho que está desatualizado um pouco 2019, o último, né? Eles estão até atualizando aí, era em quase 6 milhões, deve ter um pouco mais aí, de moradias precárias ou sem moradia. Então, se é para atingir esse objetivo, a gente tem que realmente ter essa missão. E a missão nossa é o quê? É clarear a cabeça das pessoas de que é fácil comprar um imóvel. E que as pessoas podem comprar um imóvel, que é muito melhor do que qualquer aluguel. E que é possível realizações, é possível mudar de vida, é possível ter qualidade de vida, morar numa região melhor, ter área de lazer. Porque os condomínios aqui são de classe média. E hoje uma pessoa de salário mínimo consegue morar naquele local. Hoje a gente tem empreendimentos aqui, que comparado a outras regiões, é de classe média. Por isso que eu digo, é segmento econômico. A gente tem segmento médio, que a gente fala aqui, segmento de alto padrão. Então, o segmento econômico e médio aqui, pelo menos na nossa capital, em Sergipe, em alguns outros estados que eu conheço, assim, mudou a vida de muitas pessoas. É tanto que depois de quase mais de 14 anos do programa, as pessoas já estão dando aquele upgrade. Quem sabe agora vai se encaixar na faixa 3. Porque só é não ter um imóvel no nome, né? A condição é não ter imóvel no nome e está enquadrado. Esteve enquadrado, não tem imóvel no nome, você pode ainda... Que ele pode fazer o upgrade e termina não tendo imóvel no nome. Ele vendeu o imóvel, não tem imóvel no nome.
e ele pode comprar agora na faixa 3. Então, o governo ele tem acompanhado, a gente vê muito progresso com relação ao Minha Casa Minha Vida, a gente tem que agradecer, independente, além política, a gente tem que agradecer que eles estão entendendo que é uma ação que é um direito de todos. A habitação é direito de todos. A gente muda vidas trazendo habitação de qualidade, trazendo infraestrutura. E também, eu digo que a indústria em si também ganha com isso, porque todos ganham. Todo o ecossistema do mercado imobiliário ganha. É isso. O mercado imobiliário, no final do dia, como você falou, é uma indústria, é uma cadeia que envolve não apenas a construção ou a venda imobiliária. Antes, né, desde o aço ali, né, até pós, né, reformas, pinturas. Aquele mesmo trabalhador da construção civil vai precisar comprar sua moradia. Tudo. Não, é feito cadeia. E outra coisa, uma coisa que eu sempre digo aqui com a nossa equipe, porque assim, você vê esse ano, dentro do CV já foram vendidos 100 mil imóveis esse ano. Sabe o que são 100 mil imóveis? São 100 mil imóveis que foram realizados os sonhos. Mas muito menos do que o número, todo ser humano, ou melhor, todo brasileiro e todo ser humano mora em algum lugar. E aquele algum lugar vai replicar isso em qualquer negócio do dia a dia. Então, se você fala, a gente só impacta tantos milhões de pessoas, não, a gente impacta toda a população. Porque todo mundo mora em algum lugar. Eu falo, Fábio, que isso é uma corrente do bem. Eu até criei um método chamado corrente do bem. Eu estou elaborando um método chamado corrente do bem, porque a gente precisa fazer essa corrente. Se eu fizer o meu... São elos conectados que sempre vai se se outras pessoas fizerem também um pouquinho, a gente vai mudar a cara do Brasil. A gente vai mudar. A gente precisa mudar a cara do Brasil. A gente precisa melhorar a vida de todos. Eu acho que se é para todos, a gente tiver as pessoas mais carentes, confortáveis, morando bem, a gente vai mudar a educação, a gente vai mudar tudo. Começa por aí. A habitação vai trazer qualidade de vida, e qualidade de vida vai fazer as pessoas terem uma menor segurança, maior mais segurança, tudo vai melhorar em todos os aspectos. Eu falei menor segurança, maior segurança. Vai melhorar em todos os aspectos. Eu vejo pessoas que eu vendi hoje um Vida Nova Sobrado, exemplo aqui dando Sergipe, que a gente sabe que é um bairro simples, mas as pessoas são tão felizes por ter sua casinha, se sentem parte de um grupo, melhoraram sua qualidade de vida. O pertencimento, pagando uma prestação muito menor do que o aluguel. Quer dizer, já diminuiu a despesa, porque a despesa do aluguel hoje é quase 50% da renda familiar. Né? É uma pesquisa que foi passada aí que compromete quase 50%. Hoje a prestação não pode passar 30%. E tem prestações aí que diminuíram, são menores, 20%. Do que eram. Do que eram. Então, as pessoas ganham qualidade de vida, ganham ambientes com infraestrutura. Isso tudo é assim... A gente tem que valorizar o que é bom. O desenvolvimento da relação de um sonho. Isso. Pô, duas coisinhas, gente. Temos que finalmente se deixar aqui dois vendedores aqui que passam o dia batendo papo, Nilson. Duas coisinhas, acho que foi bem legal que você falou agora no final, que é ecossistema. Isso. E dentro dele tem o tal da inteligência artificial. Isso. O CV, eu acho que um dos propósitos nossos justamente é ajudar essa transformação digital desse mercado que era tradicional, está se tornando hoje um mercado cada vez mais tecnológico. Já foi, né? E aí, por isso que a gente tem uma tese muito forte do ecossistema. O que é ecossistema? É humanamente possível a gente ter tudo dentro do software. Então, nós temos mais de 35 softwares integrados. Lançamos agora a inteligência artificial dentro do produto, não sei se você já viu lá, que lá dentro do produto você já pode... Fale um pouco mais do bairro, ele está ali para ajudar você, corretor, ajudar a incorporadora. Lançamos o primeiro, né, pontapé inicial. Essas coisinhas ajudam muito nas vendas. Resumindo, eu quero ajudar no seu dia a dia. Ajudando no seu dia a dia, um segundo, um tijolinho em cima do outro vai fazer você ter mais tempo para viver com sua família e para ganhar mais dinheiro. Este é o objetivo só mais principal. Um elogio. Eu sempre baixo os materiais do CV, CRM. Tem muito e-book de qualidade que me ajudou muito, que fala de jornada de compra do cliente. Vocês sempre trazem informações atuais. E o corretor, ele tem que... Vocês colocam lá no CV, a gente pode baixar naturalmente. Então, as pessoas precisam saber que existe muito conhecimento. O corretor, ele precisa saber que a formação continuada é importante. E aí, gente, aí vocês que estão em casa, baixem aí os produtos da CV, assistam esse podcast, todos os outros podcasts, que vocês vão aprender muito e vão ampliar suas vendas. E você vê, aí que está o propósito. Quando você tem um propósito, a gente fala muito assim, consequência é crescer e faturar muito. Isso. Não, o objetivo é faturar e crescer e a gente ter resultado financeiro. Não, isso tem que ser uma consequência da missão. O nosso objetivo da nossa missão e propósito é isso. Por isso o podcast. Isso. Foram mais de 52 episódios com constância. Não é fácil convidar as pessoas, trazer as pessoas. Mas é esse tipo de diálogo que faz dizer que a gente está no caminho certo. O escutar de você da questão dos e-books, dos materiais. Não é para vender algo, é para dizer mercado. Nós todo mundo crescendo com conhecimento,
a gente faz uma transformação nesse mercado muito forte. Isso. Então, por isso eu quero agradecer sua presença aqui. Muito grata. Aqui um copinho olha que copo maravilhoso. Vendas. Você vê? Esse materialzinho bem bacana aqui para você botar atrás do celular. Né, porta cartão no fundo do celular ainda, deixa o celular em pé aqui para não deixar... Porque mesmo com tecnologia, mas sim, claro, os que a gente está fechando, né? Eu sempre anotava, Fábio, aqui notando, os 10 principais clientes, porque eu, ok, vendido, e para acompanhar. Isso aí. E esse, eu acho muito legal que eu estou usando aqui, que é o materialzinho para deixar o apoio do celular. Celular, o corretor tem que estar na hora, né? Tem que na hora, toda hora, porque é venda no mesmo momento. Com certeza. Então, assim, muito, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho aí como corretora. Parabéns por ser tão apaixonada pelo que você faz. Adoro, amo. E por acreditar na nossa transformação aí, né? Acredito e confio. Eu que agradeço. E finalizo aqui, né? Então, dando um abraço e dizendo, muito pessoal, grata, Fábio. Chegamos a mais um final de um podcast CV na Prática. Como foi dito pela nossa amiga Nilza, temos muito material além do podcast. Então, se você não conhece, entra lá no nosso site, cvcrm.com.br. Tem materiais ricos, tem blog, temos muito conteúdo para você incorporador e para você corretor. Nosso objetivo é chegar no incorporador, que o incorporador vai replicar isso para o corretor. Baixe muito material. Material falando sobre funil, material falando sobre venda, material falando sobre... nós temos um vocabulário lá do mercado imobiliário muito legal. E a gente tem um pós-venda e a gente não vai parar por aí. Então também sugiram. Então, Nilza, uma das coisas que a gente chegou onde nós estamos e queremos chegar ainda mais é com a escuta ativa. Com certeza. Então, sugiram você corretor, sugira você incorporador, né? Pessoas para nós convidarmos aqui para bater um papo, sugiram temas que nós podemos trazer, que eu acho que esse é o objetivo que nós faremos da transformação do nosso negócio, né? Com certeza. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima. Gratidão. Lembre, todas as terças-feiras, 18h18, novo episódio do CV na Prática Podcast. Valeu!